Imagine se você estiver tranquilamente andando pela rua, quando de repente uma pessoa começa a queimar bem do seu lado. E o mais bizarro de tudo isso é que você percebe que essa pessoa começou a queimar de dentro para fora, sem nada ao seu redor que pudesse ter causado este fogo. E ela fica em chamas, como se fosse um passe de mágica. Sei que é difícil de acreditar, mas esse fenômeno realmente existe e acontece com mais frequência que você imagina, e é chamado de combustão espontânea. Mas o que realmente é? E com que frequência esse fenômeno tão assustador acontece? O termo combustão humana espontânea refere-se a um fenômeno no qual o corpo de um indivíduo, sem nenhuma interferência externa, entra em combustão. Supostamente, esse calor seria gerado por mecanismos internos, que de alguma forma aquecem ao ponto de entrar em colapso e gerar um calor tão grande que a pessoa simplesmente incendiaria. O primeiro caso relatado de combustão humana espontânea ocorreu no ano de 1663 e foi relatado pelo anatomista dinamarquês Thomas Bartholin, que descreveu um caso muito curioso que ocorreu na França, em que uma mulher virou fumaça e cinzas quando dormia tranquilamente em sua cama. Outro fato curioso nessa história é que o colchão de palha em que a mulher dormia não ficou nada danificado. Mas este não é o único caso que intriga os investigadores, pois esse fenômeno acontece com uma certa frequência. Vários livros já foram escritos sobre esse assunto. Um outro caso ainda mais antigo ocorreu com um sujeito chamado Polonus Vortius, no ano de 1470. Polonus vivia na Itália e, após beber algumas doses de um vinho muito forte, começou a tossir e a vomitar fogo. E de repente já estava tomado pelas chamas, que ceifaram a sua vida e consumiram o seu corpo. Apesar deste caso ser mais antigo, só foi documentado anos mais tarde. Outro caso documentado foi o da Condessa Cornélia de Brande, que era uma aristocrata muito conhecida entre a nobreza de toda a região de Cesena, na Itália. A Condessa Cornélia viveu durante o século XVIII. Em uma bela manhã, no ano de 1731, foi encontrada morta entre a janela e a sua cama. Como já era algo que fazia parte da sua rotina, supõe-se que ela tenha levantado durante a noite para abrir a sua janela. Mas neste percurso tão pequeno, algo muito misterioso aconteceu e impediu que ela chegasse ao seu objetivo e a matou queimada sem deixar muitos vestígios. Próximo à sua cama também havia uma mesa com 2 velas e um prato com um pedaço de pão, que ficaram intactos. Este outro caso aconteceu na França, no ano de 1725. Nicole Millet foi encontrada queimando em uma cadeira que não pegava fogo. Nicole era esposa de um estalajadeiro chamado Jean Millet, que ao ver aquela cena tão bizarra, entrou em pânico e acordou todo o hotel com seus gritos de desespero. Por não se tratar de um caso muito comum, Jean Millet foi logo conduzido pelos policiais e acusado e condenado pelo assassinato de sua esposa pelo tribunal. Contudo, mais tarde ele entrou com uma apelação e apresentou provas de sua inocência. Várias pessoas também comprovaram que ele tinha um álibi incontestável e o tribunal resolveu encerrar o caso como combustão espontânea, veredito que foi aceito por todos. No final de tudo, se espalhou pela cidade que a morte de Nicole seria devido a uma visitinha de Deus. Um dos casos mais recentes de combustão espontânea ocorreu em Galway, na Irlanda. Michael Faherty foi encontrado morto perto de sua lareira, onde costumava passar os fins de tarde, com queimaduras graves aparentemente sem explicação. Após várias análises no local, o médico legista não teve outra saída senão decretar que a causa oficial da morte de Michael, aos 76 anos de idade, havia sido realmente por combustão espontânea. Os investigadores concluíram que quando os fatos aconteceram, a lareira não estava acesa. Além do mais, haviam queimaduras no teto, que estavam bem acima de onde o corpo foi encontrado. Também haviam queimaduras no chão, logo abaixo do corpo de Michael.
Tudo isso foi o suficiente para que chegassem a um consenso de que a causa da morte teria sido combustão espontânea. Outro caso ainda mais recente ocorreu com duas crianças indianas, os irmãos Raul e Sanjay. Este, com certeza, é o caso mais complexo de todos, por envolver dois bebês. Raul, o mais velho, entrou em combustão espontânea pela primeira vez quando tinha apenas uma semana de vida, no ano de 2013. Poucos meses depois, ele pegou fogo por mais 4 vezes e teve vários ferimentos, mas ainda se manteve com vida. Rapidamente, seus pais foram ouvidos e se tornaram alvos da investigação. Exames foram realizados no menino, que se mostrou ser totalmente normal de saúde. As autoridades decidiram então encaminhar os pais do menino para que passassem por uma severa análise psicológica. Porém, após muitas consultas, foram declarados psicologicamente normais e sem nenhum envolvimento nos incêndios. Passados então mais 2 anos, no ano de 2015, chega mais um bebê à família. Ele recebeu o nome de Sanjay. O bizarro é que Sanjay começou a apresentar as mesmas condições que já tinham afligido seu irmão mais velho. No entanto, após sobreviver a um episódio de combustão espontânea, no ano de 2016 ele teve outros problemas de saúde e acabou morrendo a caminho do hospital. Todos os casos de combustão espontânea apresentam algumas características em comum. Quase sempre, a vítima era consumida completamente pelas chamas. Quase em todos os casos, a vítima estava dentro de sua própria residência, e as testemunhas relatavam um cheiro de fumaça incomum no cômodo. Outro fato curioso e que é sempre observado nos casos de combustão espontânea é que as extremidades, como mãos, pés e parte das pernas das vítimas geralmente permanecem preservadas. O local onde ocorre esta combustão também permanece de certa forma preservado e não evidencia nenhum ou pouco sinal de fogo, além de, em certos casos, apresentar resíduos gordurosos na parede ou móveis do local. A verdade é que os casos de combustão espontânea continuam sendo um grande mistério para os cientistas e algo que até hoje intriga o mundo inteiro. E você, comente aqui embaixo se você acha que isso é algo que a ciência poderia explicar ou você acha que tudo isso é sobrenatural. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar aquele like. Um abraço a todos e até a próxima.